Shalom, shalom, brahot. Leila Tov. Hoje inicia Yom HaShishi, dia sexto, e estamos já às 9h07 da noite, 21h27, e vamos falar sobre a Parashá Kitetse, né? Kitetse, que vai de Devarim 21:10 a 25:19, quer dizer, para quem não sabe, Deuteronômio, tá? E a Haftarah, o Haftorah de Kitetse é Shayahu 54, 1 a 10. Isaías de 1 a 10. Bom, quero agradecer a todos que têm me ajudado, que têm contribuído para o meu tratamento. Eu agradeço muito a Hashem pela vida de vocês. Não vou falar o nome, porque eu posso esquecer e posso ser injusto, mas sintam-se abraçados por mim, e que o eterno Deus de Israel possa ser para com vocês muito, muito bom, que ele mude a sorte de cada um de vocês que tem me ajudado, ou que o Mazal de vocês seja ótimo, excelente, e que vocês alcancem todos os seus objetivos. Agradeço a todos vocês, agradeço a Hashem por colocar vocês em minha vida. Agradeço muito mesmo. Eu estou passando por um problema muito sério do câncer, e só que o meu médico não é muito a favor da quimio, e com isso vamos esperar aí a fila de transplante e ver o que vai dar. Mas estou fazendo tratamento, estou dando um medicamento muito caro. Agradeço a uma pessoa maravilhosa que praticamente deu quase tudo o que precisava para eu comprar um medicamento. Infelizmente é um medicamento que dura 4 dias, mas me ajudou, eu estou um pouco melhor, e com isso eu estou um pouco mais disposto hoje. Mas eu estou gravando agora, nesse momento, por questões de amanhã ser um dia muito corrido para mim, e eu tenho que resolver um bocado de coisa antes de Shabbat. Então vamos lá. Agradeço a Hashem por todos vocês. A Parashá Kitetse, desculpa, ela começa discutindo o caso de uma mulher quando capturada por um soldado judeu durante uma batalha. E pelo resto da porção, a Torá continua com uma lista de vários mitzvot, né, cobrindo vasta gama de tópicos. Relata então os direitos especiais da herança do primogênito, o caso do filho teimoso, a importância de respeitar-se a propriedade de outras pessoas, uma coisa que não está acontecendo muito aqui no Brasil, mas a Torá exige que se respeite, né, a propriedade das pessoas, a obrigação de enxotar a ave do ninho antes de pegar filhotes, que não se deve se vestir com shatnez, que é uma mescla de lã e linho na mesma peça de roupa. O caso da difamação da mulher casada é então discutido, seguido pela proibição de adultério e outros casamentos proibidos, bem como a ordem de manter o acampamento do exército como local santificado. Então, após mencionar brevemente o divórcio, o requerimento de um get, que é a carta de divórcio, a Torá discute o sequestro, a mitzvah de pagar os trabalhadores no tempo apropriado, e o conceito da responsabilidade do indivíduo por suas próprias ações. Então a Torá descreve então a consideração especial que se deve ser dada a um órfão e uma viúva, o casamento do levirato e a mitzvah de ser honesto nos negócios. Esta porção da Torá conclui com a exortação para recordar as atrocidades que a nação de Amalek cometeu contra nós após o êxodo. Tá?
Bom, buscais e achareis seria o título dessa mensagem. Bom, a mitzvah relacionada ao filho desobediente e rebelde. Deuteronômio 21, 18 a 21. O Ben Sorel Moré, o filho desobediente, temos uma atenção especial da Mishnah e Gemara a respeito disso. O Tanaim e a Amoraim procurou uma maneira de prevenir a forma da Allah e a implementação deste decreto que parece ser cruel e irracional. O 8º capítulo do Tratado do Sanhedrin, em pauta da Mishnah 4, é dedicado principalmente a este esforço para buscar uma abordagem, ao seu máximo esclarecimento da vontade divina em compreensão a Mishnah e a sua conclusão no Talmud Babel, Babel Talmud, Sanhedrin 71a. A Mishnah fala o seguinte: se o seu pai concordar para levá-lo ao Beit Din para ser julgado, o que é um Beit Din? Um tribunal rabínico. Mas sua mãe não concordar, ou se seu pai não concordar, mas sua mãe concordar, ele não se tornará um filho desobediente e rebelde, a menos que ambos concordem. Rabi Yehuda diz o seguinte: se sua mãe não era digna de seu pai, que ele não se torne um filho desobediente e rebelde. A Guemará, o que se entende por ela não ser digna? Diz assim: significa que a mãe discorda do pai. Com isso, gera duas opiniões na criação dos filhos. A mãe não respeita a autoridade do pai, retirando-o do mesmo e dando para o filho, como também foi dito no Tratado Baraita. Rabi Yehuda disse: se uma mãe não é igual ao seu pai e não tem a mesma voz, aparência e altura, ele não se torne um filho desobediente e rebelde. Por que isso? Porque a Escritura diz: ele não prestará atenção à nossa voz. Assim como eles devem ter o mesmo tom de voz, assim também eles devem ter a mesma aparência e altura. Quer dizer, o mesmo agir que um pai tem que ter, a mãe tem que ter. Não pode tirar a autoridade do pai e nem pode se tirar a autoridade da mãe. Nenhum dos pais pode fazer isso. Todos têm que concordar, para que não haja uma coisa que vá gerar um conflito entre o pai e a mãe, gerando um problema mais sério, E aí a criança vai se tornar um adulto que vai fazer tudo o que ele bem entende, porque não se coloca da forma que deve ser colocado, respeitando limites, respeitando situação. Então, o pai e a mãe, quando fala assim, deve ter a mesma altura, a mesma aparência, que sejam iguais em tudo. Então, quem faz isso segue o Tratado do Baraita, que nunca houve e nunca haverá um filho desobediente e rebelde. Então, por que a mitzvah está ordenada nas Escrituras? Buscais e achareis. Quem Rabino Yehuda fala sobre isso? Quem? Mas talvez você possa dizer sobre o Tratado Baraita, deve ser atribuído ao Rabino Shimeon. Rabino Shimeon disse: só porque seu filho está repleto de carne e vinho italiano, o pai e a mãe não vão querer vê-lo apedrejado, Claro que não. Nenhum pai vai querer que o filho morra. Nunca houve e nunca haverá tal coisa. Então por que foi escrito: buscais e achareis? Rabi Yonatan disse: eu testemunhei tal filho e sentei-me ao seu túmulo. Estas 3 vias de discussão na Gemara lida com a possibilidade de realizar a mitzvah de um filho desobediente e rebelde. De acordo com Rabi Yonatan, se a Torá escreveu esta ordem na forma de um preceito, significa que legalmente este estatuto deve ser um direito que pode ser realizado. Portanto, Hashem sabia que isto ia acontecer.
Em contraste a Rabi Yehuda e ao Rabi Shimeon, que acreditava que a mitzvah de um filho desobediente rebelde nunca seria promulgado. O Rabi Yehuda diz que este preceito é revogado devido à criação de condições surreais para satisfazê-lo, enquanto que o Rabi Shimon recorreu à psicologia, alegando que é inconcebível os pais querem matar seus próprios filhos, por não darem ouvidos a eles. Então, ambos chegaram à mesma conclusão: nunca houve e nunca haverá um filho desobediente, rebelde. Então, por que esta mitzvah está nas escrituras e por que buscais e achareis? O fechamento com a expressão Drosh Vekabel Sahar, que é buscar e acharei recompensa, que ocorre várias vezes na Guemará, requer muitos esclarecimentos. Muitas vezes é entendida como estude esses preceitos simplesmente por uma questão de teórica, um estudo teórico, para receber a recompensa pelo estudo da Torá. De fato, em certos casos, na Guemará ocorre uma conexão com as regras da Halahá. Não são praticadas atualmente, mas relevantes para o futuro, conhecidas como Hilchetá Le Meshichá, a Halahá para a era messiânica. Isso, no entanto, não é um caso em um contexto atual, uma vez que Rabi Shimeon e Rabi Yehuda acreditava que um filho desobediente e rebelde era algo que nunca existiria. O preceito não foi escrito para ser promulgado, mas para apenas ser estudado. Sendo assim, o que essa frase nos quer ensinar? Se a gente for olhar para o mundo de hoje, né, o esclarecimento sobre a questão que é fornecida por Midrash sobre o sumo sacerdote que foi instruído dizer que antes que o povo fosse para a guerra, em Deuteronômio 25:7, nós rabinos ensinamos a respeito do texto da Torá que o homem que edificou uma casa nova, que plantou uma vinha, que desposou uma mulher, em Deuteronômio 25:7, né? A Torá nos ensina a regra proprietária seria a seguinte: que uma pessoa deve primeiro construir sua casa, em seguida plantar uma vinha e por fim tomar uma esposa. Mesmo Salomão sabiamente disse: prepara com antecedência teu trabalho e torna-o apropriado para ti no campo, depois trata de construir tua casa. Provérbios 24:27. Prepara suas necessidades em ordem. É uma casa, prepare, tu tens um campo, é uma vinha, construí-se uma casa e é uma mulher. Rabi Eliezer, filho de Rabi Yehu, e Yosef Hagelili disse: prepare suas propriedades externas a fim, né? Significa escritura, estudo, Mishnah, Gemara. Prepara o teu campo, no teu campo, meio de fazer boas ações. E em seguida construir uma casa. Significa Drosh Vekabel Sahar. Buscai e achareis. O Tratado Sotá 44a. Então, se a gente entender hoje em dia, o que significa isso? Um filho rebelde, desobediente. E essa mitzvah caberia a quê? A era messiânica. Estamos na era messiânica? Estamos na era messiânica. E a gente pode ver hoje em dia filhos contra pais, filhos desobedecendo pais, respeitando pais. Então, se os pais conseguirem entrar em acordo e levar esse menino para um tribunal rabínico, ele pagará por isso. E o que o tribunal se submetê-lo, Hashem vai submetê-lo também. Tá? E isso ocorre hoje em dia. Se você prestar atenção, tudo ocorre hoje em dia.
Tem casos de filhos que desrespeitam a mãe, desrespeitam os pais, ficam demais com os pais, como se os pais não fossem nada de importante, e isso é errado. A Torá fala sobre isso. Então, esta homilia também conclui com as palavras buscar e achareis, para denotar a mais sublime virtude humana. Depois de estudar e obedecer a Torá e fazer boas ações, para que mais uma pessoa possa aspirar ao que aprendeu, os preceitos, e os cumprir, a aspiração de uma pessoa deve ser para transmitir a herança da Torá aos seus filhos e alunos, para educá-los a seguir seus caminhos. Na homilia do Tratado Sotá, a frase Sahad Rosh Vekabel tem a ver com a educação, e aqui podemos aprender o que significa o Tratado Sanhedrin 71a, referente ao filho desobediente. Se olharmos atentamente para este preceito, o filho desobediente rebelde, vemos que ele coloca demandas pesadas sobre os pais. Eles são os únicos com o direito de mover ação contra seu filho. Além disso, eles são obrigados a fazê-lo, a fim de proteger a sociedade em que vive. Então, atos do filho que pode aparecer não muito sério, mas para os pais, mas a Torá vê-los como causadores de graves prejuízos para a comunidade em sua relação com Hashem. Então, o filho desobediente e rebelde rejeitou a autoridade parental, violando a Torá. Aquele que maldizer e insultar seu pai ou sua mãe, certamente será morto. Êxodo 21:17. A Torá, no entanto, coloca a responsabilidade para a punição do filho, e assim também indiretamente por suas ações, sobre os pais. Porque se os pais não educarem, não colocarem a criança no caminho certo aonde devem andar, certamente essa criança vai se tornar um adulto que vai dar um problema mais tarde para a sociedade em uma maneira geral. Se diga aí pelo que a gente vê com o presidente da República desse país, com o ministro do STF desse país. Será que teve limites? Será que teve ou se passaram muita mão na cabeça deles para eles desrespeitarem tudo que é mais sagrado para Hashem, né? Então, muita coisa a gente tem que tomar cuidado. Então, a responsabilidade se torna aos pais. É nosso dever saber que o nosso filho está fazendo, e para contê-lo antes que seja tarde demais, por ultrapassar os limites. Esta é uma obrigação extremamente difícil, eu sei, mas uma vez que é natural que os pais atribuem tal condutas em seu filho com a malícia da adolescência e afins, e se desculpando com o argumento que isso vai passar com o tempo. O pessoal fala, não, isso é coisa de adolescente, isso é coisa de criança, e deixa passar. E não é isso que a gente quer. Temos que tomar ações. Essas ações, para que os valores da Torá sejam sempre colocados em primeiro lugar e não haja dissolução total dos valores dela. A Torá exige a autoridade de pessoas, seja empunhando também a assumir a responsabilidade para a sociedade não chegue a um estado de dissolução total de seus valores. Parece que os sábios também tinham isso em mente quando um filho desobediente e rebelde é julgado pelo que vai ser dele, e poderá haver de morrer inocente e não culpado. Sanhedrin 71b, 72a. É pouco inconcebível para tornar estas palavras, não é verdade? Tomar essas palavras, desculpa, não é verdade? Os rabinos da Yanin, são os rabinos do Beit Din que julgam o fato de que a pessoa se tornará no futuro. Assim, os sábios são destinados a chamar a atenção dos pais para o fato de conduta do seu filho no presente,
e deverá ser analisada imediatamente, pois é suscetível para conduzir o comportamento de muitos mais graves e crimes no futuro. Por isso, é nosso dever como os pais educar nossos filhos e moldar o seu comportamento na direção correta, enquanto os pais ainda têm autoridade sobre os filhos. Assim, Drosh Vekabel Sahar significa que esta parte foi incluída na Torá para que um dia vai educar seus filhos ou já educa para sua recompensa, seja que eles nunca cheguem a tal comportamento deplorável a Hashem. Então, pensem bem nisso e que Hashem abençoe a todos. Shabbat Shalom. Eu agradeço a todos vocês por tudo, pelos que têm me ajudado, e eu faço um pedido que continuem me ajudando, que eu preciso de ajuda para manter meu tratamento até eu conseguir aqui pelo governo, através do Ministério Público, o tratamento. Enquanto eu não consigo, quem puder me ajudar, eu agradeço. Shalom, shalom, Shabbat shalom a todos, que Hashem vos abençoe.